Já é sexta-feira, a segunda de 2020. E para muitos, o final deste dia é o momento certo para um happy hour com os amigos, cineminha ou até mesmo relaxar em casa, não é? Só para eles, porque para nós é o momento ideal de destrinchar histórias que tentamos esconder ou que não temos coragem de escutar. Aqui, na Sexta do Medo, vamos colocar um pouco de suspense e terror na sua tela. Se você tivesse nascido na Inglaterra, digamos, na segunda metade do século XIX, é provável que existisse uma atmosfera de dúvida e pavor se viesse à tona que a sua mãe teve algum contato com um elefante durante a gravidez. Não, você não ouviu errado. Imagine só. Em uma época em que a medicina não havia chegado nem perto do que é hoje, você nota protuberâncias e calosidades surgindo no seu corpo. E o pior, não existe um tratamento. Não existe nem sequer uma ideia do que fazer. Esse foi o caso de Joseph Merrick, nascido em 1862. Joseph não teve a oportunidade de crescer como uma criança comum. E não falo por conta de questões financeiras. Não. Aos 3 anos, os primeiros sinais de uma doença congênita começaram a surgir em seu corpo. Doença cercada de superstições pela família. E no intervalo de 8 anos, Joseph se tornou cada vez mais deformado, irreconhecível em comparação com os garotos da sua idade. Com a fala e os movimentos prejudicados por tumores expostos e crescimento exagerado da pele, Joseph não conseguia nem dormir deitado, como você ou eu dormimos. O peso crescente da cabeça dele poderia causar algum tipo de problema no pescoço. Entende? Muito peso na cabeça. Chame de destino, azar, sina, maldição, o que for. Ser privado do mínimo de dignidade e até mesmo de direitos que um ser humano merece por conta de uma doença é uma das mais altas crueldades desse mundo. Bom, eu sou o Bira. E hoje vamos falar da trágica e triste história daquele que ficou conhecido como o Homem-Elefante. E aqui, eu só tenho 2 certezas. A primeira é que estas memórias farão você repensar se realmente existem problemas na sua vida. E a segunda é que você já vai deixar o seu like aqui embaixo. Me acompanhe. Você conhece Síndrome de Proteus? Por acaso sabe quem é Proteus? Não? Então não se preocupe, eu vou ler para você. Aqui. Proteus, deus marinho das crenças gregas. É uma entidade com incríveis dons proféticos, revelador do destino, inacessível aos seres humanos. E, atenção, presta bem atenção agora. Capaz de assumir aparências assustadoras e monstruosas para afastar quem incomodasse ele. Uma escolha de nome não muito respeitosa para uma doença tão séria. Bom, é a minha opinião. Mesmo sendo genética, a síndrome de Proteus não é considerada hereditária.
Por mais que o perigo dela seja ser transmitida de pais para filhos, recomenda-se que um aconselhamento genético seja realizado para averiguar a mutação. Na prática, o caso de Joseph nos mostra muito bem isso, já que não se sabe exatamente se sua mãe, Mary Jane, era portadora da síndrome ou se possuía alguma condição parecida. Inclusive, Mary Jane foi a primeira figura de amor que Joseph teve na vida. Por ter a aparência prejudicada desde pequeno, ele sempre precisou de cuidados especiais. A verdade é que ele nunca teve um pouco de sossego. Você vai ver. Humilhações e bullying perseguiam o garoto onde quer que ele fosse. Dá para imaginar? Você ser maltratado por todos ao redor e nem entender o porquê disso? Apegado à única pessoa que transmitia segurança, carinho e afeto, Joseph teve o primeiro revés em sua vida, quando Mary Jane faleceu, vítima de broncopneumonia. Ele tinha apenas 11 anos. Onde você estava aos 11 anos? Brincando? Estudando? Pois é. Joseph lutava para sobreviver. Vivendo apenas com o pai. Os próximos 1 ano e meio até que foram tranquilos. Na medida do possível, não é? A situação desandou mesmo quando o pai casou com outra mulher. E aí você pensa, puxa, que ótimo, não? Uma nova figura materna para cuidar de Joseph, certo? Não. Acredite. Acredite quando digo que a madrasta era digna das vilãs de contos de fada. Ela odiava o garoto com todas as forças. Tratava ele mal e ainda deixava Joseph sem comer, caso ele não trabalhasse e levasse o dinheiro para casa. O menino chegou a vender charutos. O pior é que essas atitudes cruéis e absurdas não amoleceram o coração do pai. Ao contrário. O homem perdeu todos os sentimentos bons que existiam pelo garoto. Não, garoto? Não, garoto não, né? Era filho dele, pelo amor de Deus. Enquanto os maus tratos só aumentavam as relações familiares, essas relações caminhavam rumo ao insuportável. A condição de Joseph piorava sem precedentes, o que prejudicou a mobilidade, fala e, consequentemente, a capacidade dele de trabalhar. Sem aguentar mais o inferno que era a própria casa, Joseph, agora com 16 anos, tomou a decisão de fugir para ter uma vida mais tranquila em outro lugar, mesmo que fosse na rua. E foi por lá que ele ficou alguns dias, até que seu tio ficou sabendo do ocorrido e resolveu acolhê-lo. Finalmente, não é? Um pouco de paz. Isso queria eu. Mas o preconceito pelas deformidades de Joseph fez com que os chefes de seu tio o demitissem do emprego. Com a situação financeira em queda, o garoto precisou ir embora mais uma vez. Agora, quase com 18 anos, o rapaz conseguiu um espaço em um abrigo de reabilitação na cidade de Leicester. Mesmo que lá fosse um ambiente direcionado para detentos e pessoas perigosas, como assassinos e psicopatas, Joseph permaneceu ali por 4 anos. Talvez os primeiros mais tranquilos depois de muito tempo. Só que ele não poderia ficar lá para sempre, não é certo? Não era o lugar dele. O garoto era bom, tinha o coração puro. Ele merecia mais. Do 0
ele bolou a ideia de escrever uma carta, oferecendo seus serviços para o dono de um circo, especializado em atrações horripilantes. E a ideia realmente funcionou. Foi em 1884 que Joseph foi empregado por Santor para trabalhar em um grupo itinerante que levava atrações diversas pela Inglaterra. Era o nascimento do Homem-Elefante. De passagem por Londres, ele conheceu outra pessoa que mudaria sua vida. Tom Norman, proprietário de um lugar especializado na exibição de pessoas com anormalidades. Entende o que eu digo, não é? Na época, todos eram considerados aberrações. Já assistiu o filme O Rei do Show? Era algo como o espetáculo de P.T. Barnum. Sabe como é que é? A mulher barbada, o homem gigante, o homem macaco, anões e por aí vai. Vendo que o Homem-Elefante era uma oportunidade única de negócio, ele ofereceu a Joseph o emprego e local para morar. Ao lado de Norman, o Homem-Elefante ganhou notoriedade por todo o país e sua história chegou aos ouvidos de muitos empresários e personalidades da época. Um deles, que serviria como ponto de virada na vida de Joseph, foi o médico Frederick Travers. Interessado pela condição do protagonista da nossa história, o doutor propôs investigar a doença ainda misteriosa. Testes, exames e análises foram feitos com Joseph para descobrir o máximo que fosse possível sobre as protuberâncias que não paravam de surgir. Foi o que você ouviu. Isso mesmo. Os tumores acompanharam ele até os últimos dias. Cansado da rotina médica, o Homem-Elefante decidiu voltar aos palcos. Decisão que não durou muito tempo, já que os freak shows passaram a ser mal vistos e também proibidos na Terra da Rainha, em 1886. Joseph via esse trabalho como o único que daria certo para ele, entende? Pensando em continuar suas apresentações em outros locais, ele fez as malas, colocou o dinheiro no bolso e iniciou um projeto pessoal de se apresentar pela Europa toda. Tudo teria dado muito certo se não fosse por seu novo agente, um empresário de ramo de espetáculos. Ao chegar na Bélgica, o homem não apenas maltratou Joseph, como também roubou todo o dinheiro dele e desapareceu, deixando-o ao relento como um animal, sem economia, sem meios para viver em uma terra estranha. Nosso personagem conseguiu retornar à Inglaterra às duras penas. Mesmo em sua terra natal, a situação não foi das melhores. Sem trabalho, sem família e sem amigos, a única alternativa de Joseph foi pedir esmolas nas ruas de Londres, para conseguir comprar uma passagem e retornar à cidade de Leicester. Mais uma vez, a ignorância da população e toda a condição debilitada dele o colocaram em uma situação totalmente injusta. Denunciado por pessoas que viam ele pedindo esmolas, Joseph foi preso. Preso sem nenhum motivo aparente. Preso apenas por existir de uma forma diferente das outras pessoas. A sorte foi que ele tinha um cartão de Frederick Travers no bolso. O médico que o examinou tempos atrás, lembra? Após fazerem contato, o doutor levou Joseph para o hospital de Londres e disponibilizou um leito para ele. Mas faltava ainda um detalhe. Acontece que o hospital não tinha condições de cuidar de Joseph por muito tempo. Era preciso dinheiro, meus amigos. Através de campanhas e doações, o médico conseguiu arrecadar fundos para possibilitar a estadia do Homem-Elefante na instituição. Fundos que permitiram que Joseph recebesse cuidados até os seus últimos dias de vida. Olha, finalmente um ponto positivo nessa história, viu? Com 2 salas adaptadas para receber nosso protagonista, ele conseguiu viver confortavelmente,
longe das humilhações que aquela sociedade praticava. Em 1887 e 1890, ele conseguiu viajar por várias partes do Reino Unido, sendo conhecido pela alta sociedade vitoriana como príncipes e até mesmo a Rainha Vitória. Ainda que a saúde dele tinha piorado muito nos últimos anos de vida, tendo desenvolvido bronquite e com os tumores em constante crescimento, o que dificultava a locomoção e a fala de Joseph não foram as doenças que levaram ele para o outro mundo. Veja, em uma tentativa de dormir deitado, como uma pessoa comum, como eu, como você, a cabeça de Joseph, mais pesada que o normal, fez com que o pescoço se deslocasse durante o sono. Em 11 de abril de 1890, Joseph finalmente descansou. A síndrome de Proteus ainda não possui uma cura. Medicamentos para conter os sintomas da doença e cirurgias para a reparação dos tecidos são alguns métodos que ajudam a melhorar tanto a estética quanto a saúde do paciente. Quanto a Joseph, seu corpo foi estudado e conservado por médicos, sendo exposto por um tempo no Hospital Real de Londres. Que a história dele sirva para conscientizar você que, embora a vida não caminhe como planejado, seja sempre grato por ter tudo o que você tem. Existem histórias de horror como as dele que permeiam nosso mundo e que a gente nem sempre consegue ver ou imaginar.